Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro SOS Casamento. Eu acredito piamente que o casamento não é o final de uma caminhada, mas é o início de uma longa jornada. Não há sucesso no mundo que compense nem o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, com uma base sólida na espiritualidade conjugal. E o nosso programa de hoje vai para os casais que querem reconstruir e não sabem por onde começar. Vou aprofundar com você hoje o chamado apólogo dos dois escudos, que ensinará a todos os casais 7 dicas para reconstruir o seu relacionamento conjugal. Com certeza, você já deve ter ouvido de alguém: separa, larga, desiste. Eu estou aqui para dizer para você: insista, persista, não jogue a toalha. Se você e seu cônjuge, se você e seu esposo, se você e sua esposa começarem a aplicar essas 7 dicas, eu lhe dou a minha palavra: a reconstrução do seu casamento acontecerá. Então vamos para o nosso encontro de hoje. 7 dicas que funcionam para reconstruir qualquer casamento através do apólogo dos dois escudos. O que vem a ser este apólogo dos dois escudos? É uma história. Conta-se que havia no centro de uma praça uma bela estátua da Rainha Vitória. Em uma das mãos ela tinha uma lança e ela empunha um escudo, a lança e o escudo à frente. De um lado da praça estava vindo um cavaleiro, do outro lado, outro cavaleiro. Os dois pararam, um de frente para o outro, e olharam para aquela bela estátua. Contemplaram a beleza da estátua. E um disse assim: maravilhosa a estátua da Rainha Vitória. Principalmente este escudo de ouro. O outro guerreiro disse assim, o outro cavaleiro: você está cego? Esse escudo nunca foi de ouro, ele é de prata. E ali começou um bate-boca. É de ouro, é de prata. Ah, você está me chamando de mentiroso? Não, mentiroso é você. O que você está me implicando? Eu estou vendo que é de prata. Ah, é de ouro. Os dois, meu filho, tiraram a espada, ameaçaram ao outro e partiram para as vias de fato. Espatada para um lado, espatada para o outro. Um levou um corte no ombro, o outro levou um corte na coxa, caíram os dois sangrando. Nisso chega um camponês e perguntou: mas que tragédia que é essa, gente? Por que vocês estão brigando na frente da estátua da Rainha Vitória? Eles responderam: esse outro cavaleiro quis tirar minha honra, me humilhou, me chamou de mentiroso, porque ele afirmou que o escudo é de ouro. E o outro disse: mas é de ouro. O outro que mentiu, falando que era de prata. Antes do camponês dar a sua opinião, ele chegou perto da Rainha Vitória e olhou o escudo de um lado e do outro. Aí ele entendeu. A parte de fora do escudo era de ouro, a parte de dentro era de prata. E o camponês disse: olha,
se vocês tivessem olhado o escudo a partir do ponto de vista do outro, vocês não teriam brigado, porque os dois estão certos. O escudo, ele é de ouro e o escudo, ele é de prata. Esta história é o que nós chamamos de apólogo dos dois escudos. É um escudo só que ele é visto de maneira diferente conforme a posição que você está. Quais são as 7 dicas para os casais reconstruírem o casamento a partir desta história? Primeira dica: compreender a diferença. Em um casamento, os cônjuges são como cavaleiros vindo de lados opostos, cultura diferente, família diferente, educação diferente. Compreender essas diferenças e entender que ambos têm a contribuir de maneiras distintas resolvem todo início de conflito. Então, a dica 1, vocês não são iguais. O marido foi criado de um jeito, a esposa foi criada de um outro e vocês agora estão se unindo. Vocês estão levando agora uma vida conjugal, um com o outro. E é preciso entender que as coisas são diferentes. Dica 2. Apreciar o casamento. Interessante que aqueles 2 cavaleiros, quando pararam, eles pararam para quê? Para ver o escudo, para contemplar a imagem. Então, os cônjuges devem apreciar o casamento, apreciar os detalhes do casamento e não se perder apenas em trabalho, no corre-corre do dia, e levando criança para a escola e pagando conta, mas atentar aos detalhes. Assim como aqueles 2 cavaleiros apreciaram a beleza da Rainha Vitória, olhando o detalhe do escudo, que você, marido, que você, esposa, possa a partir de hoje aplicar esta dica no seu casamento. Aprecie mais o seu marido, aprecie mais a sua esposa, contemple mais um ao outro. Dica 3. Observar as pequenas coisas. Há muitos casais que observam apenas as grandes coisas. Meu marido trocou de carro, minha mulher subiu na faculdade. Só grandes coisas. E note que o metal que era constituído o escudo da estátua é que foi a origem da briga. Era uma pequena coisa. A estátua era enorme. Eles olharam o escudo, o detalhe do escudo. Reconstruir um casamento significa repensar as pequenas coisas. Nós não tropeçamos em grandes montanhas. Essa frase é linda. Ninguém tropeça em grandes montanhas. São os pequenos pedregulhos que vão atrapalhando a caminhada do casal. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Então, se você quer de verdade reconstruir o seu casamento, comece a mudar pequeninas coisas todos os dias. Uma palavra que você não diz, um abraço que você concede, uma gentileza que você faz, uma ajuda que você oferece. Para você, pode ser uma coisa pequena, mas para o seu casamento será o início de uma grande e bela reconstrução. Dica 4. Escolher o certo. Cada cavaleiro estava consciente do poder que um tinha de ferir o outro. Tanto é que eles tiraram a espada para quê? Para conversar? Para trocar figurinha? Não, era para ferir,
um ao outro. Os cavaleiros tinham consciência que podiam ferir um ao outro. Qual é a consciência que todo marido e que toda esposa deveriam ter? Exatamente esta consciência. O marido, ele tem poder de ferir a sua esposa. A sua esposa tem poder de ferir o seu marido. Ou seja, não com a espada, mas com a língua. Geralmente, o que mais fere um casal são as palavras pesadas, as palavras cortantes, as palavras que colocam o outro para baixo, críticas constantes, palavrões, humilhações. Então, a consciência daqueles cavaleiros deve ser a consciência do esposo e da esposa. Eu posso ferir o outro, mas aí é a opção. Eu posso ferir, mas eu decido não fazê-lo. Eu posso humilhar, mas eu decido não fazê-lo. Eu posso colocar o outro para baixo, mas eu decido não fazê-lo. Entende? Você tem poder para fazer, mas você decide não realizar. Dica 5. Conversar com alguém. Conversar com alguém. O camponês tratou aqueles dois com caridade, os dois que estavam feridos, mas antes do camponês falar qualquer coisa, ele olhou o escudo de um lado, ele olhou o escudo de outro. Se vocês precisam de ajuda, procurem alguém, não que seja amigo só do marido ou que vá puxar para a esposa, mas alguém que esteja fora do problema para ter uma outra visão. É normal e saudável conversar com pessoas que não sejam parentes, que não sejam amigos, porque a emoção também fala. Então é muito difícil. Quando você conhece muito um casal, você ter que falar para a esposa, o problema está com você. Ou você tem que falar com o marido, o problema é você. Só consegue fazer isso uma pessoa que veja o casamento de fora e possa encontrar a raiz do problema. E algo muito interessante e que eu gosto nesta história, o camponês viu o mesmo problema a partir do local do marido e da esposa, que no caso da história são os dois cavaleiros. Então ele ficou de um lado e depois ele ficou do outro. Por que isso? Para ver o que cada um via. O mesmo problema é visto de maneira diferente pelo marido e pela esposa. Então, se vocês não conseguem sozinhos resolver a questão, é preciso buscar uma ajuda profissional de alguém que esteja fora, para que possa descobrir qual é a raiz do problema. E aqui foi descoberto. Os dois estavam brigando, falando que o escudo era de ouro ou de prata, mas na verdade não existia certo ou errado. Os dois estavam certos, cada um do seu lugar. Dica 6. Estar disposto a ouvir. Se os cavaleiros fossem grossos, o que eles tinham falado com o camponês? Ó, seu palpiteiro, cai fora daqui, você quer levar uma espadada também? Vem cá que eu vou te colocar no lugar, seu safado. Não, os cavaleiros tiveram humildade para escutar alguém que estava fora da briga. Alguém que podia acrescentar para resolver a questão. O fato de procurar bons aconselhadores de nada vai adiantar se o casal não quiser ouvir. Eu já atendi muitos casais onde eles começaram a brigar na minha frente. Falei, olha, se vocês não pararem, pode sair. Vocês vieram aqui, eu escutei a versão do marido, eu escutei a versão da esposa, agora vocês dois vão me ouvir. Não é para vocês ficarem brigando um na frente, né? Um para destruir o outro. Então, se você quer reconstruir seu casamento, você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a escutar. Escutar o marido calada.
calada. Escuta o seu marido calada. Depois, o marido escuta a sua esposa calado. Não corte, deixa ela falar. E se os dois não conseguem resolver, procurem um profissional, um sacerdote, um terapeuta, um psicólogo, e vocês dois vão ouvi-lo. Não se reconstrói casamento sem desenvolver a capacidade da escuta. Escutar alguém que esteja fora do problema. Dica 7, a última dica, coloque-se no lugar do outro. Esta é a dica máxima, é a dica de ouro. Se os cavaleiros, ao invés de partirem um para o outro com a espada nas mãos, se um dos dois tivesse falado assim, peraí, deixa eu passar para o seu lado para eu ver esse escudo. Não tinha briga, gente. Se um trocasse de lugar com o outro, nós estamos brigando por pouca coisa. Na verdade, o escudo é de ouro daqui mesmo, e daí? Olha só, daqui é de prata. Os dois talvez sairiam até amigos dali. O casal que briga muito, todo casal que não sabe conversar, todo casal que é grosseiro um com o outro, estão brigando para impor o seu ponto de vista. Quando um se coloca no lugar do outro e enxerga a situação, o problema, aquela questão da discussão, através do ponto de vista do outro, do olhar do outro, dos valores do outro, não há briga mais. A palavra entender é o segredo do apólogo dos dois escudos. O que é entender o outro? A palavra entender vem de tenda, entrar, entendere, entrar na tenda. E qual é a tenda do outro? O coração. Você só entende o jeito que o seu marido é se você entrar no coração dele, se você conhecer a história dele, o que ele já passou, talvez um pai que batia muito nele, a mãe ausente, uma família muito pobre. Você só vai entender a sua esposa se você entrar no coração dela. Talvez uma filha mimada, ou talvez a filha desprezada, a filha abandonada. Quando você entra no coração do outro, aí você entende o outro. Ao invés de você tirar a espada para destruir o outro, você se coloca no lugar do outro para entender por que a pessoa está olhando para a situação desta maneira. Meus caros, esse nosso encontro de hoje foi muito especial. Através desta história, o apólogo dos dois escudos, eu passei para você as 7 dicas de como reconstruir um casamento. Padre, funciona? Funciona. Quantos por cento? 100%. Se os dois fizerem, a partir de hoje, colocarem em prática essas 7 dicas, não há casamento que não dê certo. Não há casamento que não seja abençoado. Não há casamento que não fique de pé. Então, para você anotar, vamos novamente às 7 dicas. Primeira dica, compreender as diferenças. Vocês são diferentes. Daí o respeito. Segunda dica, apreciar o casamento. Desenvolver a contemplação, o olhar o outro, o admirar o seu marido, o admirar a sua esposa, principalmente com os olhos do coração. Terceiro, observar as pequenas coisas. Assim como aqueles cavaleiros observaram o escudo, o que você precisa observar mais na vida um do outro? Detalhes, um cabelo branco, um olhar cansado, uma tristeza no semblante. São essas pequenas coisas que ninguém fala, mas que estão gritando em silêncio. 4, escolher o certo. Aqueles dois cavaleiros sabiam que um podia ferir o outro. Eles escolheram ferir.
Você sabe que você pode ferir o seu marido ou a sua esposa. Escolha não fazer isso. Escolha não fazer isso. Quinto, se vocês dois não conseguem resolver a questão, converse com alguém. Assim como aqueles dois cavaleiros conversaram com o camponês, há casais que precisam procurar um profissional. Sexto, estar disposto a ouvir o outro. Muitos casais querem um falar na cabeça do outro. E o que reconstrói casamento é a capacidade de escutar. É a capacidade de me colocar aberto ao que o outro tem a me dizer. E última dica, sempre se coloque no lugar do outro. Quando você está no lugar do outro, você tem a capacidade de ver a situação com os valores da outra pessoa. Aí você verá que sempre o melhor é perdoar, o melhor é abraçar, o melhor é continuar e jamais tirar a espada para lutar. Coloque em prática estas 7 dicas. Eu tenho certeza que em breve eu virei aqui o seu comentário, dando um testemunho do tanto que o seu casamento melhorou num curto espaço de tempo. Se você quiser, coloque essas 7 dicas numa folha, coloque na porta do seu guarda-roupa, coloque na porta da sua geladeira, escreva a meta do nosso casamento. Coloque essas 7 dicas. Passe esse vídeo para o seu grupo de casal, escreva as 7 dicas num cartãozinho para as pessoas colocarem na carteira. Meus caros, se os casais vivessem mais este apólogo dos 2 escudos, essas 7 dicas maravilhosas, nós teríamos muito mais casais levantando uma bela história do que desmoronando numa separação, numa traição ou num divórcio. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus proteja o seu casamento. Este é o nosso encontro, SOS Casamento, fazendo a diferença na vida de milhares de casais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.